Oi, pessoa, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que horas você está vendo esse vídeo. Hoje a nossa aula é sobre lançamento oblíquo. Antes de você continuar esse vídeo, eu espero que você já saiba o que é decomposição vetorial, soma de vetores. Se você ainda não sabe o que são essas coisas, então estuda isso primeiro, essa parte de decomposição vetorial, soma vetorial, antes de assistir a essa aula aqui. Se você já viu, vambora! Lançamento oblíquo, ele é um tipo de lançamento que a gente vê acontecer no lance livre do basquete, no tiro de meta do futebol, né? Que é esse lançamento em forma de arco, em forma de parábola. Eu só consigo fazer esse tipo de trajetória em forma curva, né, de arco, de parábola, porque a velocidade de início, ela faz um ângulo com a minha horizontal, ou seja, se eu estou fazendo um ângulo, se a minha velocidade está fazendo um ângulo com a horizontal, quer dizer que a direção dela é diagonal, certo? Relembrando as nossas direções, se você pensou esquerda e direita, isso não é direção, isso é sentido, tá? Direção na física é horizontal, vertical e diagonal. A diagonal é uma mistura da minha vertical com a minha horizontal. Tanto que quando você aprendeu lá na decomposição vetorial, certo? É você pegar um vetor que está na diagonal e fazer a projeção dele vertical e a projeção dele horizontal, certo? Então olha para cá. A nossa velocidade de início no lançamento oblíquo, ela tem um ângulo aqui com a minha horizontal, que eu chamei de θ, é o que está em azul. Pode ser alfa, beta, florzinha, coraçãozinho, você chama o ângulo do que você quiser. Eu chamei de θ, que é esse ângulo daqui. Essa velocidade, a gente não sabe trabalhar com a diagonal, então eu tenho que dividir ela na vertical e na horizontal. Mas não é só porque a gente não sabe trabalhar com a diagonal, é porque esse movimento, eu tenho algo acontecendo na vertical e algo acontecendo na horizontal para eu conseguir fazer essa trajetória aqui, sim? Então tem algo que puxa meu objeto para cima e algo que puxa o meu objeto para o lado, certo? E depois algo que puxa meu objeto para baixo e continua puxando ele para o lado, porque eu percorro uma altura e eu percorro uma distância na horizontal que a gente chama de alcance. Aqui no início do meu movimento, eu vou ter a minha velocidade inicial completa, que é a velocidade do início do meu movimento, e ela vai ter duas componentes. A minha velocidade vertical, que está aqui em laranja, que é V, isso aqui é um zero, tá, gente? Não é um O, V0Y. E a minha velocidade verdinha, que é a componente horizontal, Vx. Tanto o y quanto o x a gente adota por conta do plano cartesiano. O meu eixo vertical não é y e o meu eixo horizontal não é x, por isso que a gente adota esses índices, tudo bem? E o que vai acontecer? O meu movimento na vertical, ele é influenciado por uma aceleração que você já conhece, que é a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade, ela é direcionada na vertical no sentido para baixo, certo? As coisas, elas caem para baixo, não é assim? Ninguém cai na horizontal, a gente cai na vertical para baixo. Então, a minha velocidade da vertical, ela vai ser influenciada pela minha aceleração da gravidade. Aqui a gente não considera a resistência do ar, por isso que a gente fala só da aceleração da gravidade. E na horizontal, o meu movimento ele acontece pela inércia dele. Aqui eu não tenho influência da minha gravidade ela é vertical e para baixo, então ela não vai influenciar na minha componente horizontal. Logo, a minha componente horizontal ela é constante. E você conhece esses movimentos. O movimento que tem aceleração é o nosso movimento uniformemente variado. O movimento que tem velocidade constante é o meu movimento uniforme. Então, olha o que vai acontecer. Este movimento de lançamento oblíquo, esse tipo de trajetória, esse tipo de movimento, ele é a composição de dois movimentos. O movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. O movimento uniforme, ele rege a minha componente horizontal, o V de x.
E no movimento uniforme, qual é a característica dele? Minha velocidade é constante e minha aceleração é zero. Aí eu só tenho uma função, que é a função horária dos espaços, a função horária das posições, certo? Aqui na vertical, eu tenho influência da gravidade, que é uma aceleração. Então, eu tenho um movimento uniformemente variado. Então, eu vou ter as funções horárias da posição dos espaços, a minha função horária da velocidade, e eu vou ter ainda Torricelli, certo? Que foram as coisas que vocês aprenderam. Aí, olha para cá as coisas importantes que a gente tem que observar nesse lançamento. Olhando só para a minha componente vertical. Perceba que na minha vertical eu vou ter esse laranjinha, que é o meu vetor inicial. Porque se eu tenho influência da aceleração e a aceleração, a definição dela é variação de velocidade por tempo, quer dizer que conforme o tempo passa, essa velocidade da vertical vai ter valor diferente. Então ela tem um valor no início, um valor aqui, tanto que eu coloquei ela de rosa. Ela vai ter outro valor aqui, depois outro valor aqui, depois outro valor quando ele chegar no chão. Sim? A minha velocidade de início, a componente vertical de início da minha velocidade de início, eu consigo calcular como minha componente da velocidade, o valor da velocidade inicial completo, vezes esse seno aqui do ângulo, tá? Então, eu tenho V de início, o valor da minha velocidade de início, o quanto que ele fala lá na questão. Olha, a minha velocidade inicial do lançamento foi 10 metros por segundo, é esse valor aqui. Vezes o seno desse ângulo aqui. Isso é a minha componente vertical, tá? Estou falando da componente vertical de início do meu movimento. A minha componente horizontal, ela vai ser a minha componente, a minha velocidade de início vezes o cosseno do ângulo. Isso sai de uma relação de triângulo-retângulo que você aprendeu lá em decomposição vetorial. Como dica aqui para você lembra o seguinte, que a minha componente horizontal é a minha componente que está colada com o meu ângulo. Então, eu vou ser cosseno. Quem? Minha componente, o valor da componente do meio, aqui, que é a minha velocidade inicial, vezes o cosseno, porque eu estou colado no ângulo. A minha componente vertical, ela está sem um ângulo, ela está afastada. Então, eu vou pensar nela como a minha velocidade de início, que é o meu vetor do centro, vezes o valor dele, né? Vezes o meu seno, porque eu estou sem o meu ângulo. Isso é só uma dica, tá? Para poder lembrar. Aí olha o que vai acontecendo no meu movimento. A minha componente vertical, ela tem um valor de início, que a gente já sabe como calcula o valor dela. V0, que é a minha velocidade inicial, vezes o seno do meu ângulo. Aí eu começo a subir. Ela vai alterar o valor dela conforme ela anda no meu movimento. Porque ela é influenciada por quem? Pela minha gravidade. E a gravidade é orientada na vertical e para baixo. Então aqui ela vai ter um valor, ela está puxando o meu movimento para cima, até eu atingir uma altura máxima. Quando eu atingo uma altura máxima, quer dizer que eu não vou subir mais do que isso. A partir daqui eu vou inverter meu movimento e vou começar a descer. Então algo tem que acontecer nesse ponto de máximo, nessa altura máxima. E o que acontece aqui nessa altura máxima é que a minha velocidade, a minha componente vertical, que é influenciada pela gravidade, ela fica igual a zero, porque eu estou trocando de sentido. Se ela não zerasse, você não ia conseguir inverter o sentido do seu movimento. Se ela não zerasse, você não teria essa trajetória. Você ia lançar um negócio e esse trem ia passar, sei lá, da atmosfera, certo? A gente tem influência da gravidade aqui. Então, a minha componente vertical, aqui na minha altura máxima, ela zera. E se ela zera, o que vai acontecer? Eu vou ter a minha velocidade igual à minha componente horizontal, que não altera o valor porque ela é o quê? Movimento uniforme.
que eu sei calcular minha componente horizontal, velocidade de início, vezes o cosseno do ângulo do lançamento. Então, aqui em cima, no meu ponto de máximo, na minha altura máxima, eu vou ter minha velocidade total igual à minha componente horizontal, porque a minha componente vertical, que é o VY, ele fica igual a zero no meu ponto de máximo. Lembra que a minha velocidade, o meu vetor de centro aqui, ó, ele é o quê? A soma da minha componente horizontal mais a soma da minha componente vertical. Se esse cara zera, então quer dizer que a minha velocidade completa é igual à minha componente horizontal. Faz sentido? Aí aqui, continuando meu movimento, ó, troquei de sentido. Aí aqui eu vou ter minha velocidade vertical apontando para baixo, a minha componente horizontal, ela continua a mesma, ela não altera. Aí como é que vão ficar as nossas equações nesse tipo de lançamento? Já falei para vocês que no horizontal, quem rege o movimento é meu movimento uniforme, porque eu não tenho influência da gravidade, eu não tenho aceleração na horizontal. Então, quem vai reger? Movimento uniforme. Então, eu só tenho a equação, a função horária dos espaços, que é o quê? O meu espaço da horizontal, que eu chamei de SX, X porque eu estou falando que é na horizontal, ele vai ser igual a minha componente da horizontal, da velocidade, vezes o meu tempo, para você descobrir, né, em qual tempo você está a qual distância no seu lançamento. Para você descobrir qual é o alcance completo, você tem que saber o tempo de todo o meu movimento. Sim? Na vertical, eu tenho movimento uniformemente variado. Aí aqui a gente tem que ter um cuidado com o sentido do meu movimento, certo? Lembra do referencial que eu tenho que adotar um lado positivo, um lado negativo? Aqui eu estou num lançamento que eu subo e desço. Para facilitar as nossas contas, a gente adota subindo como positivo e descendo como negativo. A nossa gravidade não é vertical e para baixo? Se eu adoto para cima como positivo, quer dizer que minha gravidade vai ser negativa. Então, eu adotando para cima como positivo, professor, eu quero adotar para cima como negativo. Não faz isso. Não dificulta a sua vida. Você pode, mas não dificulta a sua vida, não. Faz o que a tia está pedindo. Você vai adotar para cima como positivo, então a sua aceleração, que é a única que a gente tem, a da gravidade nesse movimento, ela vai ser negativa. Aí olha só, eu não tenho um movimento uniformemente variado, então as equações que eu vou ter são as equações que você conhece, as funções que você conhece. Função horária da velocidade, função horária dos espaços e Torricelli. Então olha só como é que vai ficar. Minha velocidade vertical ao longo da minha trajetória, não é a de início, tá? É a minha velocidade rosinha aqui, ó. Ao longo da minha trajetória, ela é igual à minha velocidade componente vertical de início, que é essa daqui que a gente calcula com o seno do ângulo. Aí aqui eu coloquei um mais, que é só por conta do nosso genérico das funções. Mas como eu estou adotando a gravidade negativa, porque o meu referencial está para cima positivo, então como é que vai ficar nossa equação? Eu vou ter a função horária, gente, isso aqui, ó, não é nenhuma equação diferente, nenhuma função diferente da sua vida. É a mesma função horária da velocidade que você aprendeu no movimento uniformemente variado. Velocidade final igual à velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo. A gente só está dando o nome das nossas componentes aqui. Eu tenho influência da aceleração só na vertical. Então, as velocidades aqui nas minhas funções do movimento uniformemente variado vai ser relativa à componente vertical. Então, eu vou ter velocidade final. A minha componente vertical vai ser igual à minha velocidade inicial em y, menos a gravidade, que é a nossa aceleração. Ela está negativa porque o sentido a gente adotou para cima positivo, e para baixo, então, é negativo, e minha gravidade está para onde? Para baixo, vezes o tempo, função horária da minha velocidade. Função horária dos espaços, ele vai determinar o quê? As alturas percorridas.
no meu lançamento. Então, ó, meu espaço, minha altura atingida vai ser igual à altura inicial, meu espaço inicial. Lembra que a gente está o quê? Nesse pedacinho aqui, a gente está no movimento da vertical. Na vertical eu percorro a altura. Vai ser uma altura de início, mais a minha velocidade de início na componente vertical, que é V0y, vezes o tempo. Aí aqui minha gravidade vai ser o quê? Negativa, porque a gente adotou que para cima é positivo, então para baixo vai ser negativo, menos a gravidade dividida por 2 vezes o tempo ao quadrado. Função horária dos espaços que você já conhece. E aqui embaixo eu tenho Torricelli. Eu vou ter que a minha velocidade vertical ao quadrado vai ser igual à minha componente inicial em y ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade. Esse mais aqui também vai virar menos, porque a minha gravidade é negativa, lembra? Menos 2 vezes a gravidade, vezes a minha altura percorrida, ΔSy, nada mais é do que a altura que você percorreu, tá? Isso aqui na vertical, isso acontece na vertical. Na horizontal, se eu quero descobrir alcance, eu estou na minha equação do movimento uniforme, que é só a função horária dos espaços. Então, eu vou ter esse espaço percorrido aqui igual a minha velocidade, componente horizontal, vezes o meu tempo. Deu um desespero? Desespera não. Vem comigo que eu ainda vou fazer um exercício para ver se você entende direitinho, tá bom? Só um minutinho que eu já volto com o nosso exercício aqui. Aí vai ter uma mágica da edição aí e o exercício vai aparecer aqui pra gente resolver juntos, tá bom? E tadá! Exercício na tela! Olha só o que esse exercício está falando. Um corpo é lançado obliquamente, ou seja, né, ele faz uma angulação com a horizontal, com velocidade inicial de 100 metros por segundo. O seno desse ângulo é 0,8, cosseno 0,6 e gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Aí ele pergunta, determine o instante que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória, a altura máxima e o alcance do lançamento. Vamos lá, né? Meu lançamento tá aqui. Tem um lançamento que ele falou para mim que a minha velocidade inicial, que é 100 metros por segundo, certo? Aí ele quer saber o instante em que o corpo atinge o ponto mais alto da minha trajetória. O ponto mais alto da trajetória é onde eu tenho a minha altura máxima. Lembra que eu contei para vocês agora há pouco que quando eu estou na altura máxima, a minha velocidade vertical, ela zera, e a minha componente fica igual, a minha velocidade completa fica igual à componente horizontal? Tá lembrando disso? Então, para eu olhar, quando ele pede o ponto mais alto da trajetória, o tempo, né, de subida, você sempre vai usar essa informação, que é uma informação bem preciosa. E se eu estou pensando na vertical, se eu estou pensando no instante de subida, no tempo que ele demora para subir, então eu estou pensando o quê? No que está acontecendo na vertical. E na minha vertical, a minha função horária da velocidade é essa daqui, não é? Minha velocidade, componente vertical, vai ser igual à componente inicial da vertical, que é a que está aqui, é o meu VY da velocidade inicial, menos a gravidade, por quê? Porque a gente está adotando para cima como positivo e gravidade está para baixo, vezes o meu tempo, que é o que eu quero saber. Sim? Eu sei que quando eu chego no ponto mais alto, a minha velocidade é o quê? 0. Sim? Isso é igual à minha velocidade inicial. Só que a minha velocidade inicial da componente vertical. Não é a velocidade inicial 100, cuidado com isso. Então eu preciso calcular quem? A minha componente. A gente aprendeu que a minha componente inicial, ela é o quê? V0y é igual
O meu ângulo, ele tá com a horizontal, ele tá aqui. Então, a minha componente vertical é a minha componente que está sem esse ângulo. Então, é a minha velocidade inicial vezes o meu seno. A velocidade inicial é o quê? 100 vezes o seno do ângulo que ele me deu, que é 0,8. Então, eu sei que a minha componente inicial da minha vertical, ela é 80 metros por segundo, certo? Vou anotar aqui no cantinho, porque o meu espaço é pequenininho. Então, eu vou colocar aqui, minha componente inicial vai ser igual a, isso na vertical, né? 80 metros por segundo, certo? Vou apagar aqui, gente, mas vocês podem voltar ao vídeo, vocês têm essa benesse, né? Porque tá gravado. Então, eu sei que aqui minha velocidade inicial na vertical é 80. Minha gravidade, ele me contou, é o quê? 10 vezes o meu tempo. Eu estou negativo, quero isolar o tempo. Passo essa galera aqui pra cá como positivo. Isso é igual a 80. Eu vou isolar o tempo, então o 10 está multiplicando, passa dividindo. Eu sei que o tempo de subida vai ser 8 segundos. O tempo que eu demorei para atingir o ponto mais alto é 8 segundos. Informação complementar, que eu acho que eu até esqueci de falar mais cedo. O meu lançamento, esses lançamentos, eles são simétricos. Ou seja, né, o tempo que eu demoro para subir é o mesmo tempo que eu demoro para descer. Tudo bem? Essa informação? O tempo que eu demorei para atingir o ponto mais alto é o tempo que eu demoro para descer. O tempo que eu levei para percorrer essa distância até o ponto mais alto é a metade do meu lançamento. Sim? Então, a distância que eu percorri até o ponto mais alto é a mesma distância que eu vou percorrer até quando eu chegar ao chão, certo? O tempo que eu demoro para fazer esse trajeto aqui é 8 segundos. Então, o tempo que eu vou demorar para descer vai ser também 8 segundos. Logo, o tempo do meu lançamento completo é 8 mais 8. Então, eu vou ter 16 segundos para falar do meu lançamento completo, certo? Isso aqui é meu tempo de subida. Aí ele pergunta, qual é a minha altura máxima? Você sabe o tempo que você subiu. Então, você pode usar a sua função horária dos espaços. Se você não tivesse o tempo, você ia poder usar Torricelli, certo? Para descobrir a altura máxima, Torricelli é uma ótima opção na sua vida quando você não tem o tempo. Então, eu vou fazer dos dois jeitos, com a função horária dos espaços e com Torricelli. Aí você vai escolher o que é melhor dentro da situação que te apresentar. Então, vamos lá. Na minha função horária dos espaços, eu tenho o quê? Minha altura, certo? Que eu chamo de SY. É igual a minha altura inicial, S0Y, mais a velocidade inicial em Y, vezes o meu tempo, certo? Mais a minha, menos a minha gravidade dividido por 2 vezes o meu tempo ao quadrado. Tudo bem? Eu sei, ou melhor, né? Eu não sei a minha altura, é o que eu quero saber. E quando eu não sei, eu escrevo o que eu não sei. Como que eu escrevo isso? Com a minha letra, né, minha gente? Eu coloco a letra que representa isso. Isso é igual à altura inicial. Eu tenho alguma altura inicial aqui? Não tenho, 0. Velocidade inicial de Y, a gente calculou, é 80. O meu tempo, eu acabei de achar 8 segundos, porque ele quer a minha altura máxima. Então, é o tempo da altura máxima, 8 segundos, certo? Menos 10 dividido por 2, vezes o meu tempo ao quadrado. SY vai ser, 0 não me ajuda em nada, 80 vezes 8 vai ser 640, isso daqui dá menos 5, vezes 64, tudo bem? Eu vou ter SY igual a 640 menos 320, tudo bem? Então, meu SY, minha altura máxima desse lançamento, vai ser
320, e eu sei que a minha unidade é o quê? Metros. Então, o que eu calculei? Eu falei assim, ó, isso aqui, ele atingiu 320 metros. Foi isso que eu descobri. Tudo bem até aqui. Vou dar um tempo pra você respirar, pra eu poder fazer com Torricelli. Porque eu preciso apagar isso daqui, porque vocês viram que o meu espaço é pequenininho. Gente, aqui zero glamour. Sou só eu, pincel e uma parede branca. Posso? Deu print? Vamos ver a mágica do Torricelli. Ele é maravilhoso. Se você não tem o tempo, que é a altura máxima, pense em Torricelli logo de cara. Vy ao quadrado. Lembrando que a gente está pensando em altura, logo é meu movimento vertical. E na vertical quem manda? Movimento uniformemente variado. Isso é igual a V0y ao quadrado menos 2 vezes a gravidade vezes o meu espaço percorrido na vertical, que nada mais é do que a minha altura, sim? A minha velocidade no ponto máximo é 0. Lembra dessa informação? Ela é muito importante. 0 ao quadrado. V0y, que é a minha componente vertical da velocidade inicial, que eu comecei o lançamento, eu já descobri 80. 80 aqui ao quadrado, sim? Menos 2 vezes 10, vezes o que eu quero saber, que é a minha própria altura, certo? 0 ao quadrado na minha matemática é 0. 80 ao quadrado vai ser 6.400, certo? Menos 2 vezes 10, menos 20, delta S, y, certo? Isso aqui tá negativo, vou passar positivo para o outro lado, porque o que eu quero tá aqui, eu quero isolar esse delta SY, que é a minha altura. Eu só mantive a notação que a gente usa nas nossas equações, nas nossas funções do movimento uniformemente variado. Então, eu vou ter 20 delta SY igual a 6.400. 20 está multiplicando, vai passar dividindo. Delta SY vai ser igual a 6.400 dividido por 20. Posso cortar esse zero. 640 dividido por 2. Olha a mágica. 320 metros. Voa lá. Torricelli é lindo. Daí o tempo do print para eu poder apagar de novo e fazer a nossa última letrinha. Na C, minha letra C, eu tô pedindo o alcance do lançamento. Lembra que o alcance do lançamento é essa horizontal. Alcance é o que eu percorri na horizontal. Na vertical eu percorro a altura, na horizontal eu percorro alcance, tá? Então vamos lá. No alcance eu tenho o quê? Só movimento uniforme, eu só tenho uma função horária. Então o meu espaço na horizontal, que eu chamo de SX, X por conta do eixo cartesiano, tá? O eixo X, que é o meu eixo horizontal. Ele é igual à minha velocidade na horizontal vezes o meu tempo do lançamento. Então, eu vou ter que calcular a minha componente da horizontal, que eu ainda não calculei. Eu sei que V de X vai ser igual... Ela não é minha componente horizontal? Não é a que está coladinha no ângulo, que é a que fica aqui? Então, eu vou ter minha velocidade inicial vezes o meu cosseno do ângulo. Então, meu V de X, ele é igual a 100, que é o valor da minha velocidade inicial, vezes o cosseno, que é 0,6. Então, meu V de X, ele é igual a 60 metros por segundo. Vou anotar ele aqui. Certo? V de X, 60 metros por segundo. Vou apagar para a gente fazer o nosso alcance. Então, meu alcance é o quê? S de X igual ao meu V de X, que é 60 metros por segundo, vezes, ele quer o alcance do lançamento, então ele quer tudo. Eu tenho que multiplicar pelo tempo que ele levou para fazer esse movimento.
Ele demorou 8 segundos para subir, que foi o que a gente calculou. Então, ele demorou 8 segundos para descer. Logo, se eu demorei 8 para subir, 8 para descer, porque o meu alcance, meu movimento, lançamento oblíquo, ele é simétrico, certo? O tempo que eu demoro para subir é o tempo que eu demoro para descer. Então, eu vou ter o quê? 16 segundos, certo? Tudo bem? Agora eu vou fazer essa multiplicação aqui. Vamos lá fazer aqui no cantinho, porque eu não fiz. 0, 0, 36, vai 3. Vou ter 960 metros o meu alcance. Você também poderia ter pensado assim, se eu demoro para subir 8 segundos, eu poderia ter feito 8 vezes o 60, que daria 480, certo? Então, quer dizer que metade do caminho ia ser 480 metros. Então, a outra metade também é 480. Multiplico por 2, ou somos 2. Então, 2 vezes 480, de novo, 960 metros, que é o meu alcance. Galera, eu espero que tenha feito sentido essa aula, né? Se você não faz ideia quem sou eu, porque eu sei que eu não me apresentei no início, vai lá no meu vídeo de apresentação. Meu nome é Camila, tá? E eu espero que tenha sido proveitoso para você. Qualquer coisa põe aí nos comentários, um socorro, um desespero, um tira minhas dúvidas, que eu vou tentar te ajudar. Até mais!